Oiê, esse é o quinto episódio aqui no nosso canal. Espero que você esteja curtindo, espero que você tenha assistido os episódios anteriores e vamos para o quinto episódio, que esse com certeza, até agora, eu acho que é o mais que toca lá dentro. E com certeza você vai se identificar. Bora? Desde pequena, eu foram criando estigmas sobre mim, sobre a minha personalidade, sobre o meu jeito de ser. Isso mesmo que você ouviu desde pequena. Eu sempre fui muito magra. Hoje, quer dizer, hoje não, né, já fazem alguns anos eu sei que o meu biotipo é ectomorfo, ou seja, eu tenho uma dificuldade natural de ganho de peso. Eu tenho que me preocupar para não perder peso devido ao meu biotipo. Existem vários biotipos, ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, enfim. Só que na infância, a minha mãe, ela achou que a melhor forma de me fazer comer e de me fazer ter fome era na agressão. Eu tenho 44 anos e muitos dos pais da época de quando eu era criança tinham esse hábito de agredir fisicamente, não por eles serem maus, não por eles de fato querer me agredir, pois foi ensinado através dos pais dele, dos avós, que correção era agressão. Então, todas as vezes que eu não comia, eu literalmente entrava no cacete. E aí foi criando um estigma sobre mim, que eu era muito difícil, difícil de comer. E obviamente a minha mãe não me levou no médico, a minha mãe não me levou no terapeuta, psicólogo, enfim, para tentar entender o porquê da minha dificuldade de querer, de ter vontade de me alimentar. E essa frase, você é difícil, ela reverberou por toda a minha família e os meus familiares. Então eu comecei a crescer com esse adjetivo na minha personalidade. Érica, você é difícil. E muito interessante que essa fase que eu não comia, que foi inserido em mim, que eu era difícil, foi exatamente na fase que eu estou formando a minha personalidade. Foi exatamente na fase que eu estou construindo padrões exatamente de acordo com a ambiência que eu vivo. Na adolescência, isso foi só reverberando até chegar à fase adulta, aonde foram inseridos novos adjetivos em mim. Você é difícil, você é arrogante, você é metida, você fala sem pensar, você tem a personalidade forte. E, naquela época, ter a personalidade forte, na verdade, até hoje, né? As pessoas acham, tem personalidade forte, é grossa. Então, esses foram todos os adjetivos que me acompanharam, literalmente, até agora há pouco tempo. Esse processo de autoconhecimento, de fazer reprogramação mental, de estudar profundamente a física quântica, eu entendi que o maior dom que Deus me deu foi exatamente a minha personalidade. Dia 2 de agosto foi meu aniversário, eu completei 44 anos e dentre algumas felicitações que eu recebi essa mensagem de uma amiga querida, jovem, bem mais jovem que eu, e ela disse: "Sua personalidade muda vidas". A partir do momento que eu li isso, eu me remeti à minha infância. Eu lembrei exatamente quantas vezes eu pedi a Deus para mudar o meu jeito de ser. Quantas vezes, eu até fico emocionada, eu pedi a Deus para mudar a minha personalidade. Porque eu acabei inserindo em mim que todos esses adjetivos que foram falados a partir de outras pessoas era exatamente verdade absoluta sobre mim. Teve um episódio, eu devia ter aproximadamente uns 25, 26 anos, uma querida da minha família disse: "Érica, se você não mudar o seu jeito de ser, você vai ficar sozinha, você não vai arrumar ninguém". Ó, meu cabelo até confirmou. E eu, com muita falta de autoestima, ou melhor, com muita baixa autoestima, eu acabei inserindo todos esses adjetivos dentro de mim. Então, quando eu recebi essa mensagem, eu me remeti exatamente à minha criança interior. Criança essa que recebeu o adjetivo de difícil. E aí eu me lembrei que um dia antes de receber essa mensagem, eu fiz uma oração a Deus e eu convido a você a fazer essa oração, essa reza, esse pedido, esse mantra, enfim, não é sobre religião, é sobre fé. Eu cheguei para Deus no momento da minha oração matinal e disse: Senhor, mostra-me exatamente aquilo sobre mim que com os meus olhos eu ainda não consigo ver. Naquele mesmo momento, eu comecei a olhar essa mensagem com um outro olhar. Deus ali me mostrou, eu falo Deus é porque é o que eu acredito, mas dentro da sua fé você vai ver. Me mostrou
que a minha personalidade era exatamente aquilo que ele colocou em mim, que faz você que está aqui se atrair, que faz as minhas alunas virem até a mim, que faz as pessoas na minha mentoria, nos meus treinamentos, nas minhas consultorias chorarem. Não porque eu sou vidente, que eu sou maravilhosa, simplesmente porque eu entendo e vejo que por trás daquela imagem existe uma pessoa, existe um sentimento, existe um padrão, existe uma crença que precisa ser quebrado. E nesse dia eu chorei muito. Nesse dia eu fiquei muito enlutada, eu chorei muito, porque eu enterrei uma opinião que eu inseri como verdade, que eu sou difícil, que eu sou arrogante, que eu sou metida e eu nunca fui isso. O Senhor me fez perfeita. A minha personalidade é o meu dom. A forma como eu falo conquista pessoas. A forma como eu falo, obviamente, fazendo um ajuste, ela leva clareza para muitas mulheres e homens também. A minha personalidade faz eu ter uma quantidade de pessoas que fazem parte da minha comunidade hoje. E é por isso que você está aqui, porque você entende, você compreende, você sente verdade através da minha personalidade. Sabe a diferença grande nisso tudo? Eu entendi que eu não precisava pedir a Deus mais para mudar a minha personalidade. Quando você começa a fazer o autoconhecimento, talvez esse defeito que as pessoas falam que você tem pode ser exatamente a alavanca para você sair do ponto A para o ponto B. Érica, você está querendo dizer o quê? Que eu devo permanecer com defeito de forma nenhuma. Antes de você acreditar no que está sendo dito para você, você precisa analisar quem está falando. E ainda assim, depois de você analisar quem está falando sobre a sua personalidade, sobre o seu jeito de ser, você precisa ter discernimento de quem você é. E aí entra o ajuste da sua autoimagem. Eu não tinha discernimento. A infância foi inserido em mim que eu era difícil. Então eu me tornei uma mulher adulta julgando que a minha personalidade era uma personalidade errada. Como eu pude um dia pedir a Deus para mudar exatamente a minha essência? Essência essa que criou uma tese sobre a procrastinação. Essência essa que vem ajudando muitas mulheres a ajustarem a sua autoimagem e mudar a sua, ou melhor, criar a sua marca pessoal. Então, esse vídeo nem sempre tão longo, vim aqui para dizer para você: será realmente que isso que falam que é um defeito seu é defeito? Será realmente, se você olhar para esse defeito com outro olhar, ele pode se tornar uma alavanca para você chegar onde você deseja? Não acredite fielmente no que as pessoas falam de você e sobre você. Você é único. Pode parecer clichê, mas você é único. Nós temos aí bilhões de pessoas a nível mundial, mas ninguém tem as suas características, ninguém tem a sua digital e ninguém tem a sua personalidade. E aí eu me fiz uma pergunta e transfiro essa pergunta para você. Será mesmo que Deus seria injusto de colocar em mim uma personalidade que não fosse exatamente do jeito que ele deseja? Será mesmo que as suas características, eu não estou falando de características físicas, tá? Porque se a gente está com sobrepeso, a gente tem que treinar, a gente tem que se capacitar, a gente tem que estudar, a gente tem que evoluir. Eu estou falando de autoimagem. Será realmente que a sua autoimagem é uma autoimagem totalmente errada? Ou será que a sua autoimagem ela precisa ser ajustada? E esse ajuste, ele vem exatamente a partir do momento que você começa a fazer o autoconhecimento, a partir do momento que você começa a reprogramar suas crenças, seus paradigmas e principalmente acolhendo a sua criança interior. Eu confesso a você que eu não sou muito fã de fazer aniversário, porque eu penso, ai, tô ficando mais velha, 44 anos, mas esse aniversário me trouxe esse presente. Eu podia entender que a minha personalidade não é um defeito. Eu podia entender que a minha personalidade é um dom, o dom da comunicação. E depois que eu lapidei, a minha personalidade está chegando longe, inclusive chegando até você. Beijo, tchau.